Bem-vindos ao quinto episódio do Quarto em Linha, um programa de debate liberal de temas da atualidade local e nacional. Hoje temos connosco a Andréa Godinho, da Iniciativa Liberal de Lisboa, a Carla Castro, da Iniciativa Liberal de Oeiras, e João Caetano Dias, da Iniciativa Liberal de Oeiras, e eu, Miguel Barros, igualmente da Iniciativa Liberal, mas de Cascais. Desejamos a todos mais uma vez bem-vindos. Passo já à Carla com o primeiro tema deste quadro em linha. Carla. Muito obrigada, Miguel. Olá a todos, aos que nos acompanham na elaboração deste programa, quer a quem nos está a ouvir. O primeiro tema a comentar cabe-me a mim, realmente, e vai ser o documento entregue em versão provisória da Visão Estratégia para o Plano de Recuperação Económica e Social de Portugal 2020-2030. Bem, é também conhecido resumidamente como o Plano de António Costa Silva. A primeira impressão que vos queria partilhar é que é uma amálgama. Tem um conjunto de ideias contraditórias com a ideia, com a atualidade, com a realidade atual, com os compromissos parlamentares, mas também contraditórios entre si, para além de que omite temas importantes. Alguns exemplos de tudo isto. O primeiro, que o Estado deve pagar as dívidas com mais celeridade. Não deixa de ser relativamente caricato, algo que deveria ser de elementar bom senso, não só para aliviar a tesouraria, para cumprir uma promessa feita e reiterada, para além de que o Estado deveria ser uma pessoa de bem, mas na verdade nós sabemos que o que tem acontecido é até haver um dilatar do prazo dos pagamentos aos fornecedores do Estado. Alguns outros exemplos também é que aborda claramente que a dimensão das empresas não deve ser um problema, aliás, pelo contrário, chega mesmo a defender uma aposta na criação de economias de escala, no fundo para facilitar a criação de mecanismos que facilitam a consolidação das empresas e a criação de massa crítica. Bem, isto é muito interessante e é uma ideia bastante interessante, mas que estaria no próprio orçamento do Estado suplementar, por exemplo, o incentivo às reestruturações empresariais omite as grandes empresas. Aliás, pelo contrário, explicitamente é apenas para as micro, pequenas e médias empresas. Eu tenho isto bem presente porque a Iniciativa Liberal propôs uma proposta de alteração a este incentivo, justamente para que não houvesse uma discriminação entre empresas, porque no fundo todas elas cumprem o seu papel, todas elas têm a sua missão, e isto é algo em que se vive em diversas iniciativas legislativas, quer dentro do orçamento de Estado suplementar, quer fora do orçamento, quer fora do mecanismo do orçamento de Estado. Ou seja, isto é algo que é reiterado, que é sistemático e, portanto, é interessante como é que aqui está uma visão contraditória com a praxis. Para além de que os partidos que suportam, que têm viabilizado as situações do governo, fazem uma agressão sistemática às grandes empresas. Portanto, vai ser interessante acompanhar estes pequenos, grandes pormenores, mas que na prática revelam uma diferente visão. Depois diz, e bem, que se deve colocar as empresas no centro da recuperação da economia. Parece-me uma boa medida, ou um bom princípio. Mas, no enquadramento político, faz considerações claríssimas sobre a crise de um modelo de desenvolvimento económico e mesmo com uma concepção contra o mercado. Ora, vemos aqui mais uma vez uma contradição. Ainda por cima, quando foi a globalização justamente que permitiu uma melhor resposta à crise, melhores respostas na investigação global, foi também a reconversão empresarial que garantiu uma resposta pronta a muitos problemas da pandemia, e portanto nós temos um plano que na essência é incoerente, é pouco ambicioso, é incoerente, lá está, com o contexto atual, mas também porque tenta, no fundo, parece que colar diversas realidades e fazer ali um bocadinho de manta de retalhos. Mas depois também é aquilo, é o mau plano por aquilo que não é, ou por aquilo que omite. Por exemplo, a educação não merece um capítulo à parte, não merece uma dedicação relevante. A saúde é uma mão cheia de nada. O envelhecimento da população, que é um tema que vai pressionar bastante diversas dimensões do desenvolvimento económico ou social, não há nem um desenvolvimento grande a propósito da imigração, da estabilidade, da sustentabilidade da segurança social, do possível decréscimo da natalidade por via da crise económica, que é um efeito colateral que é normal, e portanto também a este nível não há nada. Tem coisas positivas? Tem algumas coisas positivas. Por exemplo, ao nível dos princípios da justiça, parece-me ter elementos interessantes. Também tem a adoção, curiosamente, da medida defendida pela Iniciativa Liberal de concursos públicos internacionais para entidades reguladoras. É especialmente caricato quando agora vivemos o chumbo desta medida, nomeadamente para o banco, para o governador do Banco de Portugal, e pronto, mas é uma medida que não podemos deixar de aplaudir.
Mas porquê é que eu quis realçar este plano? Eu acho que isto é bastante importante, porque é assim, nós iremos nas próximas semanas estar a discutir, certamente vai estar na ordem do dia, diversas medidas concretas, mas não deverá haver provavelmente uma noção desta falta de visão que há. Outra coisa que também acho que acho positiva é que, do ponto de vista das previsões macro, elas são mais realistas do que as do governo. Isso é um ponto a realçar. Mas é assim, qualquer conhecimento de estratégia política percebe que, ou na elaboração de um caminho de recuperação, percebe que é preciso haver uma visão coerente, é preciso haver opções claras, e isso não se reconhece assim. Está-se à espera dos fundos da Europa? Está-se à espera do quê? Ou a incapacidade pura? Não sei, sinceramente, não sei explicar. Aquilo que sei antever é que vai ser, mais do que provavelmente, uma monumental oportunidade perdida, porque se estamos numa fase de reestruturação e de repensarmos um bocadinho depois deste abalo tão grande que está e que ainda se vai agravar, portanto, é nestas fases que nos devemos reinventar, e se nós vamos perder este momento, porque é neste orçamento de Estado que vai começar todo este processo, se é nesta altura desta definição destas linhas estratégicas que nós falhamos, pois vai ser muito difícil voltar a recuperar. Eu, em relação ao documento, só gostava de deixar mais uma ideia, quase em jeito caricato, que é, uma das figuras do documento é sobre a jangada atlântica. A jangada atlântica numa projeção soft power, é a expressão que lá vem. E depois descobre-se neste texto que a jangada atlântica deve funcionar como uma espécie de dupla hélice. Bem, eu em relação a isto, eu gostava de dizer que pode ser que o Júlio Verne nos venha explicar isto. Porquê? Porque, pasme-se, para quem não leu o documento, há citações do Mark Twain e até da 2001 Odisseia no Espaço. Portanto, é assim, eu tenho duas convicções. Primeiro é que isto mostra uma grande falta de visão, e a segunda é que estamos a navegar à vista. E com isto, se calhar, passo a palavra a João Caetano Dias. A dupla hélice é muito boa. Temos aqui um novo candidato ao grande campeonato nacional do Lero-Lero, é o que me parece. O documento chama-se Visão Estratégica para o Plano de Recuperação Económica e Social de Portugal 2020-2030. É o VEPRESP. E isto está carregado daquelas frases cheias de palavras caras que impressionam muito socialistas e resultam habitualmente. Desculpa lá, mas eu vou ler aqui isto. Isto é um plano que parte de dois quadros conceptuais que se interligam e da sua análise estratégica resultam os pilares estruturantes do programa de recuperação. E a Carla já falou da dupla hélice, porque é o modelo, deve funcionar como uma espécie de dupla hélice que agrega e integra todos os componentes e que promove a sua fertilização cruzada, com o objetivo de promover o soft power de Portugal no mundo. Vamos ser a jangada atlântica. Isto tem uma imensa... Eu, quando comecei a ler isto, eu se lesse um documento destes profissionalmente, ao fim de 3 páginas, punha-o de lado e nunca mais pegava nele. Mas eu acabei por ler aquilo quase tudo de uma ponta à outra. E aquilo espremido, o que é que sai? Olha, sai exatamente o mesmo de sempre. Mais investimento público, mais Estado, mais centralismo. Biro diz que toca ao mesmo. E depois tem coisas engraçadas, porque o investimento público, por exemplo, é justificado por vários tipos de razões, mas há duas muito importantes, que é por tudo e por nada. Por exemplo, estamos muito mal na ferrovia. Logo, o Estado tem que investir na ferrovia. Estamos muito fortes na segurança. Somos o terceiro país mais seguro do mundo. Logo, o Estado deve investir nas Forças Armadas e na defesa dos riscos contra a segurança. Isto é um absurdo, porque ser fracos e ser fortes justifica investimentos do Estado, tudo justifica investimentos do Estado. E depois temos que fazer muitas apostas. Desculpa, também vou ler agora para não me enganar a lista que aqui tinha. Temos que apostar nos portos, na ferrovia, na defesa, na língua, nas novas energias, nas redes digitais, nas indústrias criativas, nas indústrias culturais, nos oceanos, na cooperação com a lusofonia, no Sistema Nacional de Saúde, na biotecnologia, na reindustrialização do país, no hidrogênio, nas nanotecnologias, na agricultura ecológica. Eu podia passar aqui o tempo todo nisto, porque isto é, de uma ponta à outra, as necessidades de apostas do Estado. A expressão aposta e seus derivados aparece 75 vezes no documento. Não vamos apostar em tudo. É a mesma coisa dizer não vamos apostar em nada, porque este documento vai ter o mesmo destino da agenda para a década, que é ser esquecido rapidamente. Depois, mas na prática, apesar disto, ele tem uma listagem de investimentos já decididos, que ele acha que são os investimentos que temos de fazer. E quais são? Começando, um TGV, um novo aeroporto. Isto faz lembrar alguma coisa. TGV e aeroportos. E faz lembrar coisas de má memória. Depois, uma série de investimentos que parece que são decididos porque alguém teve uma ideia e já fez um estudo muito bom para isto. Então, temos um porto de mercadorias em Portimão, um porto de recreio em Faro,
uma rede de energia entre Ferreira do Alentejo e Lolé, ou Faro, já não me recordo, um gasoduto entre Sines e Espanha, uma barragem no rio Ocreza, uma estação de abastecimento de gás liquefeito na Praia da Vitória, um terminal em Sines para exportar níquel, cobalto, magnésio, manganês e sulfuretos polimetálicos. Até o destino já está decidido o que é que vai exportar aquele terminal. Um polo de terapia oncológica com prótons em Loures. Para bem onde isto chega. Um centro financeiro para a economia do mar em Lisboa. E depois há um centro de desenvolvimento, promoção e valorização das novas culturas em Elvas. Por aí fora, isto é uma pequena amostra, são dezenas de páginas à volta disto. Isto é um plano quinquenal, detalhado, em dobro, são 10 anos, não 5. E está tudo pensado, está tudo decidido, está tudo previsto para todos os setores, todas as atividades. Isto é tudo pelo Estado. One man, one vision. E depois números. Não há. O grande amigo do António Costa Silva, o jornalista do regime Nicolau Santos, diz que os números vêm numa segunda fase. Parece-me verdadeiramente engraçado pensar nisso. Então está tudo decidido e os números vêm depois. Então agora estão a trabalhar os números, como o Excel aguenta tudo, mete-se lá uns números, martelam-se o suficiente e justifica-se estas ideias todas. Em princípio, devia ser ao contrário, devia haver números primeiro para justificar estes investimentos. Isto é Portugal, portanto os números vêm depois. E tem outras coisas que eu, com piada, eu também vou ler esta aqui, desculpem lá. As visões liberais extremistas conduziram o país à perda da indústria e a um certo culto de desprezo pelos recursos naturais. Ele está a falar de visões liberais extremistas num país que tem sido governado pelo Partido Socialista em 18 dos últimos 25 anos. O Partido Socialista tem visões liberais extremistas. Olha, o que eu posso dizer é que, como liberal, eu era capaz de escrever uma visão estratégica que tenho a certeza que teria muito melhores resultados. E só tinha uma página. E dizia, menos impostos, menos burocracia, não atrapalhem, saiam da frente. E isto que fazia Portugal crescer muito mais que todas as consequências desta verborreia inenarrável deste novo plano biquinquenal de um homem providencial. Só para terminar, eu quero dizer que as palavras investir aparece 200 vezes no documento, plano 156 vezes, programa 149 vezes, aposta 105, público 66, privado 20, mas a palavra impostos só aparece 2. E acho que já chega. A minha opinião é que este plano vai ter o mesmo destino de tantos outros, que é absolutamente nenhum, porque o plano, na realidade, é muito ridículo. Fico por aqui. Obrigada, João. Aqui em relação ao comentário à tua gorda, Carla, só queria, eu não vou entrar em detalhe tão exaustivo e pronto, tão atento como vocês, até porque eu não li o documento com esse pormenor, li-o assim em passo acelerado, porque ele é amassador e realmente não traz assim nada de novo. Qual é que foi a conclusão que eu cheguei? Portanto, primeira conclusão, das duas uma, um senhor que de uma maneira confiante, porque ele está absolutamente convencido que tem ali uma bela obra e que aquilo de facto é uma ferramenta que vai ser muito útil para pôr agora Portugal nos tops do desenvolvimento europeu. Um senhor com essa confiança, que também de uma maneira orgulhosa disse que fez isto há muito pouco tempo, já não me recordo se era 2 dias ou 2 semanas, ou mesmo que sejam 2 meses, é bastante rápido, porque é um plano extremamente importante. O próprio governo já aceitou e consegue compreender e é assumido que vem aí uma grande crise, como ele diz no documento, e eu já vou ler uma frase que eu acho que é muito emblemática desta noção do que é que nos espera. E, portanto, alguém que tenha a noção do perigo e vem da crise que vamos enfrentar, ao mesmo tempo faz um documento com 119 páginas, transversal em todos os setores que ele entende que são prioritários. Portanto, se são prioritários, exige algum cuidado e preocupação no estudo e nas medidas a aplicar, com a análise da consequência que vão provocar. Não é só dizer o que é que me dá jeito e vou gastar aqui dinheiro porque vou-te receber alguns fundos e vou ter que aplicar. Não. Deve-se fazer, ou pelo menos eu faria, se fosse no lugar dele, um estudo da consequência da medida e uma análise do impacto na produtividade e na eficiência e na competitividade, que é isso que nós queremos para o país. Portanto, alguém que faz um documento tão importante de uma forma tão ligeira, das duas uma, ou realmente o senhor é um Messias e é uma pessoa absolutamente sábia e eu tiro-lhe o meu chapéu, é um iluminado, tocado por Deus, quem sabe, um abençoado, ou então não deve perceber muito de coisa nenhuma e, no meu entender, acho que o que ele se limitou a fazer foi realmente um resumo daquelas ideias mainstream e que já estão muito enraizadas no socialismo, tipo trabalho do universitário, vai ao Google,
escreve ali que ideias é que eu tenho para pôr Portugal na frente, ideias de um país, ideias para como desenvolver uma infraestrutura, porque isto é o que nós estamos a falar, é infraestrutura, obra, como ele também assume, que é para pôr o motor a trabalhar, dar emprego às empresas para lhes venderem serviços e ele contratar, portanto o Estado contrata as empresas em termos de aquisição de materiais e serviços, não sabemos muito bem quais, portanto, mas isso voltamos à mesma história, portanto mais Estado, mais mão em infraestrutura. Parece que não aprendemos nada do que é que toda a vida fizemos até agora. Portanto, a minha conclusão é mais um documento em que vamos criar um belo jardim, cheio de rampas e regas e cercas, tudo impecável, só que depois a semente, continuamos a não ter semente. Porque a semente somos nós. E como é que se aposta na semente? Eu acho que apostar na semente é realmente cuidar e fazer um planeamento de rega, por exemplo, de ter condições, não é só ter a cerca, mas é depois, se calhar, fazer um ambiente controlado para a semente crescer bem. E, nomeadamente, a questão da educação, que eu acho que para mim é primordial e é, neste momento, a meu ver, é o desafio. O desafio de Portugal é apostar na educação e na formação. É aí que nós temos que ganhar competência, é aí que nós temos que ser melhor. E se formos capazes de produzir, que seja uma chave, não um lápis, mas que nós tenhamos aquele conhecimento que é único e é isso que nos vai pôr à frente. Não é mais 4 hospitais, não é o aeroporto, que agora nem sei se é urgente, não é? Porque ninguém viaja, portanto, se calhar temos que voltar a medir se vamos abraçar uma obra tão cara que deixou de ser prioritária pelas próprias condicionantes do momento que estamos a viver. E, para terminar, os 30 minutos que ele vai poupar na viagem Lisboa-Porto, de comboio. Portanto, eu gostava de saber que ganho de eficiência e competitividade que os portugueses vão ter e que impacto é que isso vai ter nos seus salários, no seu aumento de rendimento, porque ganharam 30 minutos quando vão ao Porto. Agora, só para concluir, quero ler esta frase, porque eu não posso perder a oportunidade de dar aqui a minha opinião neste tema que me é muito querido, que é o Covid-19. Ele diz: a crise sanitária causada pelo Covid-19 traz consigo uma profunda crise na economia que tem características globais. Eu só quero fazer aqui uma correção. Não foi a crise sanitária Covid-19 que trouxe a crise. Foram as medidas adotadas e que estes senhores escolheram para combater o vírus é que estão a trazer a crise. Mais uma vez, o PS a lavar as mãos e a dizer que a culpa é transversal, é global, tal e qual quando foi a crise de 2008, porque era a Europa que estava tudo a mal e nós, coitadinhos, só estamos aqui umas vítimas a apanhar por tabela. E pronto, e é isto que eu tenho para concluir. Agora passo ao Miguel. Miguel, a tua gorda. Muito obrigado, Andréa. Bom, a minha gorda, agora que estamos no período de férias, em preparação, ou a pensar já no próximo ano letivo, a minha gorda é sobre o portal das matrículas e todos os problemas que houve das encarregados de educação a tentarem inscrever os alunos para o próximo ano e a solução que o Governo encontrou para resolver o problema. Como a maior parte de quem nos está a ouvir sabe, era obrigatória a inscrição através do portal das matrículas para todos os anos, no ensino público. Aquilo causou imensos problemas, ou o portal teve imensos problemas em termos do volume de pessoas que foram fazer a inscrição. Não percebo porquê. Toda a gente sabe mais ou menos quantos alunos há em Portugal no ensino público e quantos têm que fazer ou renovar a matrícula, mas a verdade é que o portal não aguentou com o tráfego todo que estava a ser gerado e a solução do Governo foi simplesmente dizer, bom, afinal já não é preciso que todos renovem a matrícula, apenas quem mude ciclo ou mude escola ou numa outra condição especial. E isto para mim tem aqui algumas implicações e algumas coisas que não estão bem. O primeiro lugar é que parece-me a mim que esta coisa de deixar de ser necessário fazer uma coisa que antes era só porque de repente o portal ou um sistema qualquer informático gerido pelo Estado deixa de ter capacidade de o fazer, não é uma solução que me pareça a ideal. Reparem, o que deveria ser feito ou bem que é necessário que todos os alunos se inscrevam, ou não é. O que não pode ser a meio do processo, bem, afinal, já deixamos de precisar que todos se inscrevam, porque isto também realmente não aguenta toda a gente, e temos aqui esta solução
que já serve. Ou seja, já se fez perder a muita gente que inscreveu o seu aluno no 8º, no 9º, no 12º, 11º, que agora, afinal, é um trabalho totalmente inútil, e dá-se um mau exemplo de que isto resolve-se simplificando o problema, deixando de criar uma obrigação que se criou ao princípio. Este problema do portal das matrículas é um problema que é transversal a muitas outras situações no Estado em que não se pensa muito bem o impacto que uma determinada medida ou que um determinado sistema vai ter junto dos cidadãos e dos contribuintes. Ou seja, o próprio cidadão é de alguma forma a cobaia do sistema. Não se pensa o custo que vai ter para o cidadão em termos de tempo, em termos de complexidade, de custo. Simplesmente pede-se uma coisa e o cidadão que a preencha, independentemente do tempo que tenha que despender ou do trabalho que tenha, da complexidade, etc. Finalmente, queria lembrar ainda neste tema do portal que para muita gente o acesso a um computador para poder fazer esta matrícula, carregar a fotografia, carregar o documento comprovativo da morada, não é necessariamente fácil, como vimos muito recentemente na questão do ensino à distância no último período. Há muitas famílias que não têm, infelizmente, acesso a um computador. Portanto, um sistema onde a pessoa tem de estar 2 horas a preencher dados e a carregar informação por aluno não é certamente algo que devíamos impor aos cidadãos. Finalmente, e para concluir, um terceiro ponto que queria fazer, foi também dada a desculpa do ataque informático para algumas das dificuldades que o portal estava a sentir. Vamos lá ver. Se há um ataque informático, ele tanto ocorre quando temos inscrições do primeiro ano ao 12º ano, quando temos apenas no início de ciclo ou na mudança de escola. Portanto, o que é preciso garantir é que o sistema é robusto e é seguro, seja ele apenas para alguns alunos que se inscrevem ou para todo o universo dos alunos. Esta parece um pouco esfarrapado e, sinceramente, não muito convincente. E era isso que eu tinha a dizer sobre o portal. Vou passar ao João. Sei que ele também tem uma opinião muito forte sobre este tema. João? Não muito forte, já não tenho filhos com a idade de passar por estes tormentos, mas não deixei de ir lendo e vendo a grande quantidade de queixas relacionadas com o mau funcionamento do processo de matrículas. Mas, em princípio, como já disseste, o mau funcionamento do portal até parece que foi um mal que foi por bem, porque aparentemente o Ministério decidiu finalmente simplificar o processo. Basicamente colocaram uma barreira na frente da gente, quando viram que aquilo estava a dar aglutinação de pessoas, nem conseguia matricular, tiraram a barreira da frente. Não há muitas razões para nos surpreendermos com isto, porque isto é o resultado que se pode esperar de um processo centralizado macrocéfalo, como o da colocação de professores, também centralizado nas burocracias de Lisboa, que dá quase sempre confusão e insatisfação. Mas por que carga d'água é que o processo de inscrição numa escola de Lolé ou da colocação do professor em Vieira do Minho tem que ser tratado através do sistema centralizado de Lisboa? O que isto resulta é na desresponsabilização das pessoas locais. Por qualquer coisa que aconteça, a culpa é da 5 de outubro. Já não é 5 de outubro agora, mas toda a gente sabe que era 5 de outubro e o nome fica. E depois há aquelas confusões, do professor do Norte vai para o Sul e do Sul vai para o Norte, porque o outro tinha mais uma décima, porque tem que ser, as normas não se podem ultrapassar, e depois é uma coisa completamente absurda. Porque é que uma escola não pode contratar os professores que entende? Seria a mesma maneira de responsabilizar o Conselho Diretivo das escolas àquilo que fazem. E agora não há problema nenhum, o alibi é perfeito e é justo, a culpa é do Ministério. Foram eles que trataram do assunto. E esta história desta centralização, tanto das matrículas, como da colocação dos professores, como muitas outras coisas, não é assim na maior parte dos países da Europa. É assim em Portugal e em mais alguns poucos países. Este centralismo macrocéfalo, fazer tudo a partir de um sistema central, são aqueles países que não acreditam nas pessoas e nas capacidades que têm para organizar os processos, ser um chefe e ser um computador a mandar desde a capital. Estes processos são descentralizados na maior parte dos países. E a descentralização que Portugal necessita muito, passa justamente por tirar este tipo de poderes aos burocratas. E podia bem começar pelas escolas, porque as escolas
devem efetivamente ser geridas localmente e ter autonomia para contratar quem quiserem, estabelecer os seus próprios processos administrativos, dentro de alguns limites que se estabeleçam. Mas o que é necessário aqui é a autonomia da escola e a responsabilidade de quem a gera. Se há uma coisa correr mal, os pais já têm a quem se queixar, os erros podem ser corrigidos e depois até deixar as piores copiarem as melhores, e de certeza que isto vai dar ganhos para todos. Assim, com este processo de processamento burocrático é que ninguém ganha, e já era a altura de começar a pensar em dar autonomia a este tipo de entidades, porque gestão centralizada é a mesma história do que falámos ainda agora, o plano quinquenal, que é tudo do Estado, tudo centralizado, nunca resulta bem. Nunca resulta bem. É só isto. Bem, eu também gostava de comentar, neste caso, o tema dos hackers e do ataque informático. O Centro Nacional de Cibersegurança confirmou que o ataque informático que afetou o portal das matrículas ocorreu entre as 20 e as 23 horas do dia 6 de julho. E que tipo de ataque foi? Um ataque chamado, é o tipo de ataque chamado negação de serviço distribuído. Isso significa o quê? Significa que é um envio massivo de pedidos de acesso aos servidores ao mesmo tempo. E o que acontece? Entope o sistema na prática. Então o que é que significa? Aparentemente foram identificados vários tipos neste período de tempo e por isso a indisponibilidade de serviço. Muito bem. Eu gostava de partilhar convosco uma história. Uma das áreas em que eu trabalhei foi na área digital numa seguradora. E houve uma altura, já aqui há alguns anos, em que estávamos a estudar o tema dos comparadores de preços. Bem, o comportamento de consumo estava a alterar, a apetência do consumidor por estes novos mecanismos era grande, no caso noutros países já mais avançado do que em Portugal. O setor segurador ainda carecia, nestes diversos países também, de algum caráter um bocadinho mais tradicional. Então contava-se com graça nestas reuniões de um exemplo real, de uma concorrente num país europeu, em que no início do processo, quando os temas de comparadores e da companhia se ligaram nas primeiras grandes campanhas de marketing digital, o que é que aconteceu? Bem, os descrentes no modelo pensavam que estavam a ser atacados por hackers. Ou seja, a tal corrida do envio massivo de pedidos ao sistema nada mais eram do que possíveis clientes provenientes de campanhas digitais. Bem, nós brincávamos imenso com esta história, na realidade. Porquê? Por um lado, porque era um bocadinho aquela questão dos descrentes no modelo. E depois nós quase brincávamos a dizer que o que queríamos mesmo era termos uma campanha tão boa, que parecessem hackers. Pronto. Isto tinha uma vantagem na prática, é que, além de algum sentido de humor, a verdade é que nós estávamos preparados para que, se fosse um ataque do tipo hackers, sabíamos o que fazer, como reagir. Eu não estou a dizer com isto que não houve um ataque informático, eu não tenho conhecimento, não tenho essa situação. Mas partilho convosco agora aquilo que refleti na altura, que é sobre a preparação, ou no caso, impreparação do sistema. Porque é assim, nós conhecemos a digitalização do país. É real, não é a de propaganda, é real. Tirando o portal das finanças, e que nós sabemos que mesmo nem esse às vezes aguenta, este processo, nós temos confiança que este processo estava preparado. Nós estamos nisto há semanas. Sabe-se, grosso modo, o número de alunos e, portanto, de matrículas que seria necessário. Isto era esperado porque, independentemente da evolução, do estado de evolução da pandemia, o acesso via digital iria sempre ocorrer. Eu, para mim, eu lamento imenso, mas isto continua a ser mais um exemplo de impreparação e de má gestão. Na prática, e como o João muito bem disse agora, na prática teve um efeito positivo de desburocratização. E isso até acontece o quê? É um efeito positivo, mas na prática também vai maquilhar, digamos assim, esconder a impreparação e fazer com que, mais uma vez, não se melhore internamente e não se proceda a uma análise construtiva do que é que deveria ter sido feito de forma diferente. E isto, no fundo, é um bocadinho, na minha opinião, é sempre um bocadinho triste, porque eu acho que se nós analisarmos sistematicamente a história dos últimos eventos, dos últimos anos em Portugal, nós estamos sempre dependentes de soluções de dois tipos. Ou de soluções, e peço desculpa pela expressão, mas do tipo desenrasca, ou as soluções do tipo à procura de heróis pontuais. E eu acho que não devia ser assim. Portanto, eu acho que nós devíamos estar dependentes, sim, de instituições e de governos de confiança. E, portanto, não é sem alguma, enfim, um aspecto um bocadinho caricato com que eu vejo toda esta história. E pronto, este era o comentário que eu gostava de fazer em relação ao tema. Vou passar agora à Andreia. Bom, então chegou a vez da minha gorda. A minha gorda baralhou-me um bocado esta semana, porque à medida que eu ia lendo mais coisas, ficava mais enervada e parecia que a gorda ia crescendo e ficava cada vez maior. Bom, o que é que eu quero dizer? A minha gorda vai ser
os corredores aéreos, ou melhor, o impacto que o facto de Portugal ter ficado fora dos corredores aéreos vai provocar na nossa economia, em particular na região do Algarve. Quero fazer aqui um disclaimer, para fazer aqui um recordatório, como eu gosto, para enquadrar o tema. Portugal, perante esta pandemia do Covid-19, optou por tomar medidas de confinamento total num longo período de tempo. Portanto, nós lembramos que Portugal entendeu, em vez de estar a projetar proteção para os grupos de risco, optou por confinar, não estou a dizer a totalidade da economia, porque de facto houve alguns serviços que continuaram, mas optou por confinar e promover o teletrabalho, toda a gente em casa. Portanto, final de março, depois o abril ficámos todos confinados, o estado de emergência, que foi renovado 2 vezes. Em maio passámos para o estado de calamidade e só começámos de facto a abrir o tal desconfinamento em junho. E isto porque tínhamos um objetivo muito importante, que era achatar a curva. Se bem nos lembramos, andávamos todos muito preocupados e muito focados no tema achatar a curva. Bom, passado este tempo, o que é que nós verificámos? Verificámos que realmente achatámos a curva de tal maneira que agora estamos num planalto. Portanto, estamos num planalto assim longo, parece aparentemente pelas projeções um planalto angustiante, se calhar contra um precipício, porque não há maneira de conseguirmos fazer o declive lento, como os outros países têm feito, e tentarmos dominar o número de contágios. Ora, estas medidas naturalmente tiveram impacto no tempo, e chegou o verão, e chegou a altura das férias, e chegou a altura do turismo, e isto aliado realmente a algumas condicionantes, que aí acho que não tivemos culpa, que é a União Europeia não ter tido uma política integrada e conjunta para que os Estados-membros trabalhassem entre si de uma maneira unívoca e não estarem cada um a atacar-se e a fazer rescisões unilaterais, não tivemos isso, mas não conseguimos ser previdentes e de alguma maneira atacar, portanto, conseguir, lá está o planeamento, que não é o nosso forte, não conseguimos tomar medidas, analisar de facto as consequências das nossas escolhas e encontrar alternativas para solucionar os problemas dos cidadãos, porque é para isso que os governos servem. Foram eleitos por eles, representam-nos e devem tomar medidas para os proteger. Ora, isto é uma tragédia, no meu entender isto é tipo uma bomba atómica, porque, não sei se vou dar aqui alguns números, o PIB do Algarve, que é a nossa região por excelência e por tradição, que recebe no verão os turistas, é 70% do turismo. Portanto, os outros 30% divide-se entre a administração pública e 10%, portanto 20% da administração pública e 10% a economia normal, alternativa, de comércio, serviços, etc. Ora, se nós temos estudos que vão dizer que o turismo, à partida, vai ter uma quebra muito significativa de cerca de 60%, ora, que significa que o PIB do Algarve vai ter uma quebra na volta dos 30 e poucos por cento de uma maneira global. Ora, voltando agora a enquadrar, o turismo é uma atividade sazonal. Portanto, não sei se as pessoas têm conhecimento, mas os trabalhadores deste setor de atividade trabalham normalmente de abril a outubro, que é a época forte, onde trabalham e fazem os descontos para a segurança social, e depois, muitas vezes, final de outubro, novembro, perdem o emprego, são contratos um bocadinho precários, e vão para o subsídio de desemprego. Ora, este ano não vai acontecer isso, porque as pessoas não trabalharam, portanto, não fizeram descontos. E eu estou bastante preocupada como é que vai ser o tal, portanto, não só o verão, que já é dramático, porque as pessoas, se calhar, não têm noção, mas a dificuldade e o desespero que é de famílias a pedirem emprego no Algarve. As pessoas estão com dificuldades, não têm recursos, não têm rendimento, não têm comida para pôr na mesa. Há desemprego, há miséria, há fome. E que se vai agravar porque o tempo vai passando, não havendo alternativa, de facto aquelas pessoas veem as suas condições de vida cada vez mais deterioradas. Ora, o que é que o Governo faz quanto a isto? Agora começou a pensar. Portanto, o nosso Ministro Pedro Cisa Vieira disse que ia pensar e que então está em elaboração agora um plano para vir ajudar essas pessoas. Eu acho que é tarde. Depois também temos o nosso Ministro do Negócio Estrangeiro, eu não sei se tiveram a oportunidade de ler, ele, no Expresso desta semana, ele foi logo na segunda página, foi o convidado para escrever um artigo e ele está muito indignado, porque diz que nós temos que agir com racionalidade.
E diz lá frases muito interessantes, que é como é que é possível, neste caso em relação ao Reino Unido, como é que é possível terem imposto quarentenas? Como é que é possível? Quando se sabe que a quarentena até nem tem impacto nenhum no Covid. Portanto, isto depois deles próprios terem feito as quarentenas, nos terem colocado nesta situação e apresentam-se agora como a vítima do tonto do Reino Unido que decidiu fazer quarentena. Quer dizer, isto... Bom, isto na minha cabeça não entra, acho que é mau demais e leva-me a pensar e a reforçar a minha ideia que nós temos mesmo que trabalhar a nossa semente e se calhar e volta-me a reforçar a minha ideia, pelo menos são argumentos que vocês compreendem quando eu digo que a educação e a formação não há dúvida nenhuma que tem que ser o pilar para este país e só por aí é que nós conseguimos sair da morte certa. Só uma nota final que quero chamar a atenção. A doutora Nazaré Costa Cabral deu uma entrevista esta semana na Antena 1, em que referiu algo que, mais uma vez, é uma falta de atitude do governo. Porque nós pensamos, mas o governo até está a tentar fazer medidas e criar apoios para ajudar a população. Isto não especificamente no Algarve, porque isso eles agora é que pensaram nisso, mas de uma maneira transversal para Portugal. Ora bem, se nós olharmos para o déficit, e isto foi a doutora Nazaré que disse, que realmente fez-me pensar no assunto, se olharmos para o déficit que já vai em 6,3%, pensamos, pronto, o déficit agravou-se porque eles estão a cuidar de nós. Não é verdade. 2/3 do déficit, 2/3 deste déficit que se agravou bastante, corresponde às injeções do Novo Banco e da TAP. As medidas do Covid representam apenas 1/3, que é 1,7%. Portanto, claramente, aqui o nosso governo, mais uma vez, fez más escolhas, não cumpriu o papel para aquilo que está destinado e para o qual foi escolhido pela maioria, que é defender os interesses dos cidadãos e do país no geral. Por fim, a Comissão Europeia também reviu aqui os impactos e as previsões da crise em Portugal. Portugal está pessimamente classificado, sem a Comissão Europeia dizer claramente, deu a nota que a nossa posição pode estar justificada por 2 razões, e com esta vou terminar para não me alongar, que é, a primeira, o peso do turismo. É natural, a nossa economia, 20% indireto e indiretamente, a nossa economia do nosso PIB é sustentada pelo turismo, estamos muito alavancados a esse setor, e a outra nota que eles dão que é as medidas e o tempo de confinamento. A própria Comissão Europeia. Portanto, acho que isto é para te refletir e acho que nós temos que começar a acordar, porque acho que está na hora de pormos em cima da mesa e em perspectiva. Não é possível continuar a enganar toda a gente o tempo todo e acho que está na hora de começarmos a acordar. Agora, em relação à minha gorda, Miguel, queres comentar? Quero, obrigado, Andréia. Eu vou realçar um pouco aquilo que já referiste sobre a importância do turismo, com o exemplo aqui de Cascais, que é também um concelho para o qual o turismo, e principalmente o turismo estrangeiro, tem um peso muito grande para muita gente. Não estamos a falar só das grandes cadeias ou dos grandes hotéis que existem aqui, estamos a falar também do pequeno empresário que tem o seu restaurante ou a sua loja e que estão a ser fortemente afetados por todas estas restrições em termos de turistas estrangeiros. Quem venha ao centro de Cascais uma sexta-feira ou um sábado vê uma diferença brutal em termos do número de pessoas que estão na rua, que estão nos cafés, que estão nos bares, que eles podem estar abertos, em relação ao que era normal num fim de semana de calor em julho. Nós tivemos recentemente uma conversa com o presidente da Associação Empresarial do Concelho de Cascais, em que nos transmitiu e confirmou isso mesmo. Há muita gente muito preocupada com o futuro. O julho está praticamente perdido e não se vê uma grande evolução em relação ao agosto. O que é que isto... O que é que eu concluo daqui? Qualquer pessoa pode concluir daqui. Nós enquanto país, não pensámos estrategicamente de como é que íamos sair daqui e não pensámos estrategicamente como é que os nossos competidores neste setor tão importante para nós estavam a pensar sair. Porque é claro que há países que, mesmo tendo passado por situações muito piores que a nossa, estão muito mais abertos
e são vistos como muito mais seguros do que nós. E aqui eu acho que houve verdadeiramente falta de pensamento de estratégia por parte dos nossos dirigentes em antecipar o que se podia passar durante o desconfinamento. E eu infelizmente sinto que há uma grande preocupação em toda esta atmosfera não quero chamar uma atmosfera de medo, mas de preocupação e de um discurso constante no problema sanitário, e nós estamos a ignorar o problema económico e brutalmente social que aí vem. É com muita pena que eu vejo toda uma economia parada, congelada, a ser destruída, e famílias inteiras a terem verdadeiros problemas económicos, porque de facto não há trabalho naquilo que faziam, que sabem fazer. Estou um pouco pessimista que eu queria concluir esta gorda, e passo à Carla, que também quer acrescentar alguma coisa. Sim, obrigada, Miguel. Eu queria comentar, isto tem-se falado realmente bastante até na questão do corredor aéreo, mas também à volta dos indicadores deste tema. Nomeadamente agora nestes dias foi publicado mais um estudo do Centro de Investigação de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, em que haviam, portanto, um relatório e comentários onde eram muito taxativos a dizer que Portugal deveria estar nos corredores turísticos da Europa e que a decisão de não estar, a citação da frase é que a decisão carece de rigor técnico-científico e de transparência. Isto é de uma assertividade e quase de uma violência enorme. Pronto, e nós vemos que quando se analisa os rankings e os critérios utilizados para comparações internacionais, há bastante escolha. O mais utilizado tem sido o de novos casos. Muitos outros indicadores são possíveis, é o R, é os riscos relativos de contágio, os índices de desconfinamento, a disponibilidade de serviços de saúde, N situações. Um dos que o que tem sido utilizado, nomeadamente para muitas destas decisões, é efetivamente o de novos casos, e que tem sido também alvo de muitas críticas, justamente por estar possivelmente dependente, e está dependente, das políticas de testagem. Muito bem. Muito recentemente, e nestas comparações que os países estão a utilizar para estas decisões, está a ser tomado em consideração também um ranking da London School of Hygiene and Tropical Medicine, que faz uma matiz que há muito vinha sendo a ser reclamada, que é, para além do por número de habitantes, dos novos casos por número de habitantes, incluir também os mortos. O que é que acontece? Portugal passou do segundo lugar para o quarto. Ora, o que é que significa? Continuamos a lutar pelo topo dos maus, o topo dos maus. Pronto, este realmente é muito triste. Eu gostava de dizer que, em relação a toda esta comparação dos critérios, aquilo que nós temos visto, pelo menos na minha opinião, é de uma atitude muito calimero do governo. E isto não é algo que fique bem, sinceramente. Eu acho que nem é útil, nem é institucionalmente credível, nem dignificante. Então, eu acho que não deve ser por esta via que nós devemos ir por uma via resolutiva, por uma via fundamentada. Nós vamos analisar exemplos. Onde é que está a mortalidade? Olha, a mortalidade está em idosos, em populações de lares. Ela é um risco efetivo no caso dos turistas? Talvez não. Bem, então isto convém ser explicado. Com uma postura de consciência, não de desvalorização, não com mensagens erróneas e atabalhoadas como foi no início do processo, e continua, não é? Ainda não corrigiram essa rota. Algarve. O Algarve é conhecido internamente por ter graves problemas de oferta ao nível de saúde, não nos esqueçamos disto. Isto já era conhecido e era muito antes do Covid. Muito bem. Acresceu a situação da saúde pública. Que reforço, que parcerias, que planos mitigadores, qual a gestão proativa para dar conforto nacional e internacional para receber a região? Isto houve? Se sim, ótimo. Nós já temos aqui uma opinião sobre dificilmente credível, porque isto nem se ouve falar. E se houve, é esta negociação que confere credibilidade na negociação para relativizar os dados das médias, para negociar diplomaticamente, para robustecer um processo de tomada de decisão, que na essência continua a parecer totalmente incompetente. Pronto, portanto, nós precisamos do quê? Nós precisamos, não é de mensagens erráticas, não é de uma cultura de medo, não é de uma postura de calimero. Nós precisamos de determinação, opções, alternativas, consciência dos números, utilização da informação para um bom processo de tomada de decisão. Eu acredito e continuo sempre a defender que é uma política de transparência da informação e de competência na gestão que nos faria gerir este tema de melhor forma. Não me agrada nada
quando se é pouco exigente com o governo e para com as autoridades. Não me agrada ouvir nem a negligência, nem a displicência para com esta negligência, porque na prática só estão a trazer miséria ao país, e pronto, eu lamento imenso, porque realmente eu acho que Portugal, e tendo a acreditar que Portugal não está vetado a um fado, mas que não é com estas políticas, nem com estes políticos que vamos melhorar, e isso eu tenho infelizmente essa consciência. Pronto, e era esta a nota sobre este tema que eu queria dar, e agora passo a palavra para a escolha da semana do João Caetano Dias. E a minha escolha da semana é o financiamento público das touradas, que é um daqueles temas difíceis a que todos os partidos fogem como o diabo foge da cruz, porque há sempre entre os militantes dos vários partidos quem esteja de um dos lados da barricada, e aqui há sempre emoções muito fortes à mistura. A IEL não é diferente, a IEL também tem quem seja contra e quem seja a favor. Imagino que o PAN seja mesmo a única exceção no meio disto tudo. Por isso, o que eu vou dizer agora é a minha opinião pessoal, começo por aí. E a minha opinião pessoal é que as touradas são um espetáculo impróprio e nós todos devemos opor-nos ao espetáculo do sofrimento animal. Esta é a minha opinião pessoal. Mas eu tenho muitos amigos, até familiares, pessoas que considero inteligentes, pessoas que são bem formadas e pessoas que gostam desta cultura associada à tauromaquia. E digo cultura sem nenhum problema, porque eu reconheço que o mundo dos touros é um mundo onde há tradição e cultura. E por outro lado, há muitos portugueses que sobrevivem, que têm a sua atividade principal em volta dos eventos tauromáticos. Ou seja, apesar de ser muito contra o que se passa nas touradas, eu não vejo como se possa simplesmente proibir uma atividade que suporta a vida e a economia de tantas famílias que nunca fizeram nada que se possa considerar que é ilegal e que tentam resistir e sobreviver cada vez com mais dificuldade, porque os sinais dos tempos estão à vista. E quanto a mim, o futuro das touradas vai estar mesmo neste ponto de economia. Vai ser a economia que vai acabar com este tipo de espetáculos. E já está a acontecer. Eu vou socorrer-me aqui de alguns números que são publicados. Notem bem quem publica as estatísticas de tourada. Inspeção Geral das Atividades Culturais. Atividades culturais, não é? É daí que vem esta informação. Agora reparem o que está a acontecer. Em 2009, houve em Portugal 313 espetáculos de touros. Em 2019 foram 174. Caiu 45% em 10 anos. E destes 164, só 120 é que são touradas normais, daquelas nas praças de touros. Os restantes são arraiadas, novilhadas, festivais taurinos, outro tipo de coisas que têm a ver com os touros. O número de espectadores das touradas em Portugal desceu de 660 mil para 380 mil numa década. Foi 42% a menos. Em Lisboa, em 2019, o número total de espectadores de touradas não dava para encher o estádio de Alvalade num único jogo. Isto é um caminho irrefutável de queda. No debate que houve na Assembleia, houve uma deputada do PSD que conseguiu argumentar que há um aumento de procura com base num pequeno outlier. É que desde 2009 até 2018 caiu todos os anos. Em 2019 ficou igual a 2018. Foi 163, 164. Isto é que será uma recuperação da procura? Não é. É a economia que está a acabar com as touradas. E é a famosa lei da procura e da oferta que está a acabar com os espectadores das touradas. E, ao mesmo tempo que acaba com os espectadores das touradas, vai acabar com os espectadores dos touros. Eu acho que mais uma geração isto se termina. Basta ver os meus filhos e os amigos deles que já não querem saber de tourada para nada. E eu tinha um pai aficionado, um avô aficionado que me queriam levar para aquele mundo. Eu ainda andei há algum tempo, quando era novo, a seguir o que se passava, conhecia o nome dos toureiros, conhecia o nome dos passos de tourada. Mas assim que cresci um bocadinho e comecei a ver o sangue escorrer pelas costas dos touros e aquele sofrimento todo, depois eu saí. Pode haver ainda um tempo intermédio, porque há países em que usam os velcros para substituir as bandeirilhas, mas nunca vai ser a mesma coisa. Então voltamos agora ao que se passou no Parlamento. O que é que foi votado? Foi votada uma proposta de lei que pretende acabar com os subsídios públicos às touradas. Esta votação pode ter sido muito difícil para muitos partidos. Divididos, votos contra e votos a favor, o PS e o PSD. Mas para a IEL, primeiro não pode dividir, porque só temos um deputado, ele não se pode dividir, portanto a votação era fácil. Mas também é fácil, porque a IEL entende que o Estado deve ser neutro. O Estado não deve intrometer-se na escolha livre das pessoas, deve respeitar os contribuintes, não deve esbanjar os recursos que coletou a pessoas que são contra ou que são a favor de uma atividade ou de outra. Portanto, deve evitar beneficiar uns e prejudicar outros, em função dos gostos ou dos desgostos deste ou daquele contribuinte. Portanto, a votação para a Iniciativa Liberal foi um no-brainer. Não deve haver subsídios a este tipo de atividades culturais. E não é preciso estar a favor ou contra das touradas, contra ou a favor, para decidir desta maneira. Basta ser apenas fiel
aos seus princípios, e foi isso que a Iniciativa Liberal foi, mais uma vez. E era o que me apraz dizer sobre este difícil tema das touradas. Passo então a quem me segue. Sou eu. Quero só fazer uma nota muito breve, aqui em relação ao tema, à tua gorda. Vou aproveitar esta oportunidade para agradecer ao João Coutinho de Figueiredo, porque senti muito bem representada na Assembleia. Não vou estar a tecer comentários sobre a minha opinião pessoal, porque não acho que seja relevante, mas sim enquanto cidadã e enquanto alguém que votou na Iniciativa Liberal cheio de esperança e que revi-me totalmente na minha posição só por duas questões. Primeiro, em relação àquilo que já disseste, João, a IEL, e bem, e fico muito contente porque ao fim de 46 anos ter um partido em quem votar liberal, defende o mercado, e é exatamente isso. Os cidadãos é que vão naturalmente fazendo as suas escolhas e naturalmente, pela lei da oferta e da procura, há oferta, há resposta ou não, e o mercado, ele próprio, é que vai ter o seu rumo e vai crescer ou vai se extinguir naturalmente, sem necessidade nem de subsídios, nem de proibições. E isto é que é o verdadeiro espírito liberal. Deixar os cidadãos, deixar os indivíduos escolherem e naturalmente tomarem as suas decisões, de preferência com a maior leque de escolha possível e não ser condicionado. Porque no limite até poderíamos proibir, e o que é que acontece quando se proíbe algo? Naturalmente começa a aparecer um mercado paralelo ou algum tipo de situações clandestinas que não é isso que nós queremos. Portanto, fico feliz que o João tenha votado e que tenha explicado que o Estado não tem que se meter nas escolhas individuais dos cidadãos. O Estado tem que ser neutro, e também achei muito oportuno a sugestão que ele deu em relação aos milhões, parece que são 16 milhões que está orçamentado para essa atividade, que se dê, por exemplo, aos bombeiros. Por fim, só quero referir a algo que também acho que devemos ter presentes, que nós, liberais, não quero mais esquecer, acho que nós temos que resistir de pedir apoios, ou condenar, ou criticar, ou apoiar os nossos gostos pessoais, quando estamos a defender, em representação no partido, e quando estamos a defender o Estado. Aquilo que nós queremos e nós fazemos, devemos-lo fazer livremente, mas com os nossos recursos. Porque, de outra maneira, se todas as pessoas que gostarem de qualquer atividade exigirem também os subsídios, isso é completamente impraticável, é absolutamente injusto, causa externalidades e não nos leva a lado nenhum. Portanto, é importante que cada um de nós, em consciência, tenha os seus gostos, mas que não os imponha aos outros. Isso é que é o verdadeiro liberal. E pronto, é isto que eu tenho a dizer sobre a tua gorda, que realmente é polémica, e vou ficar por aqui. Miguel. Obrigado, André. Bem, cabe-me a mim a fazer o último comentário da noite sobre um tema, eu diria, digamos, do mínimo controverso. Vamos lá ver. Primeiro de tudo, o que estamos a discutir aqui é o financiamento público das touradas, e eu isto acho que é perfeitamente consensual, que nós, enquanto liberais, achemos que não é uma coisa que não deve existir. Como André, tu fizeste bem, é uma questão do mercado. As pessoas vão ver o que querem ver, o espetáculo, qualquer ele que seja, não me compete ao Estado estar aqui a introduzir distorções no mercado. Portanto, esse tema, a mim parece-me que é perfeitamente consensual. Sobre o tema das touradas e sobre as opiniões pessoais de cada um, eu não partilho da vossa opinião, mas isto não significa que não esteja de acordo com muito do que disseram, mas a mim parece-me que a tourada é um legado cultural que vai desaparecer e vai ter de desaparecer. Já temos uma grande parte do país, muitos concelhos, incluindo, nomeadamente, Cascais, que estou aqui a representar, onde já não temos praça de touros, já foi demolida há alguns anos, está a ser substituída por uma nova urbanização, e eu julgo que as camadas mais jovens, como referiu o João, vão cada vez mais desligar-se dessa atividade. Se a questão é se nós devemos proibir ou impor uma escolha desse género, esse é um debate que só por si, mas seria um quadro em linha
muito mais alargado, para que possamos todos pôr os nossos argumentos prós e contra. Não é certamente aquilo que queremos fazer aqui agora, mas é certamente um debate que continua a existir e vai continuar a existir dentro da Iniciativa Liberal, porque é esse o nosso modo de ser. Nós discutimos as ideias abertamente e entre todos. Eu não tenho mais nada a acrescentar. Não sei se algum dos meus comentadores quer acrescentar mais alguma coisa. Não? Eu, por acaso, vou acrescentar aqui uma... Esqueci-me de referir aqui um aspecto em relação à tourada, que é verdade que o mercado pode ser visto de uma maneira nacional, mas quero chamar a atenção que as touradas têm muito de regional e de local. Portanto, e podemos, então, por isso, dividir em vários mercados. Não tenho dúvidas que no meio urbano não há ligação nenhuma, cada vez menos, com os touros, até porque não faz parte da nossa vida, não faz parte do nosso dia-a-dia, e é um espetáculo caro, que as pessoas, naturalmente, não têm outra oferta, preferem, se calhar, outro tipo de... e não está na moda, e realmente acaba por ser um bocadinho contra todos os nossos princípios de sustentabilidade e da evolução da defesa dos animais, e cada vez menos humanistas, e acho bem. Agora, não nos podemos esquecer que nos meios rurais, se calhar, não vai ser assim. Nas localidades em que está muito enraizada e que os filhos e os netos continuam a viver e a tratar de viver com os touros, e é natural que, mas nada contra, cada qual, se tiverem mercado e se tiverem espectadores, sem terem apoios do Estado, sustentem-se e vivam e floresçam. E acho que não somos nós que vamos para Ronchas dizer que o senhor não pode fazer uma tourada. E é isto. De qualquer modo, eu, se fosse trabalhar e vivesse no negócio dos touros, já estaria a pensar procurar uma nova alternativa de profissão. Não vai durar muito. Eu acho que é uma questão de tempo. Até acho que é uma questão de tempo. Vai desaparecer. E eu sou daqueles que prefere quanto mais depressa desaparecer, melhor. Mas isto não vamos aqui terminar, o debate mais uma hora. Bom, eu queria agradecer a todos. Quero agradecer a todos os que estão a ouvir em casa, por terem assistido a mais um Quarto em Linha, o nosso quarto em linha, e dava aqui por concluído. Muito, muito obrigado a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Deus.